Hello, students. Olá, estudantes. This is Teacher Carlos. Aqui quem fala é o professor Carlos. And today we're going to start class number 8. E hoje nós vamos iniciar a aula número 8, ok? Então vamos lá. Para começar, vejam aqui comigo. Campaign posters. Pay attention to the following advertisements. Posters de campanhas. Preste atenção nos seguintes anúncios que nós temos aqui. Vamos ver o primeiro. Nós temos aqui um anúncio de uma lanchonete muito famosa que nós conhecemos, que a gente encontra em tudo que é lugar, correto? E aqui diz o seguinte: You deserve a Mega Mac. Você merece um Mega Mac. Sabemos perfeitamente de onde que é este anúncio, correto? E aqui diz, inclusive, olha, o nome dos dois tipos de sanduíche que nós temos aqui, que é o Mega Mac e o Mega Mac Spicy. Order online now, e é para você fazer o pedido online, é o que diz aqui esse poster, essa campanha, ok? E aqui diz bem assim, bem pequenininho no canto, nós temos aqui, ó, Mega Mac and Mega Mac Spicy are available from 11 a.m. to 4 a.m. Que ambos os sanduíches, eles estão disponíveis das 11 da manhã até as 4 da manhã do dia seguinte. Last order at 3:45 a.m. E o último pedido ele pode ser feito apenas até as 3h45 da manhã, ok? Então esse daqui foi a primeira campanha que a gente está vendo aqui. Let's go to the second. Vamos dar uma olhada na segunda. De uma marca de tênis e de roupas muito famosas, né? E aqui diz assim: The sneaker makes the man. O tênis, ele faz o homem. E dá para notar que além da figura do tênis e o slogan da marca também, atrás da parte do texto tem um super-herói muito famoso que todos nós conhecemos, ok? Let's go to the next. Vamos para o próximo. This campaign poster, esta campanha aqui é de um refrigerante muito famoso, ok? E aqui diz, Open a Coke, open happiness. Abra uma coca, abra a felicidade, ok? E finalmente aqui, nós temos de uma marca de chocolate também muito famosa e aqui diz, inclusive, né, essa marca aqui é de um comercial que passa na televisão que a gente conhece muito, que a gente escuta bastante, né? Have a break, have a Kit Kat. Na hora do break, coma um Kit Kat, ok? Então nós temos aqui exemplos de 4 campanhas diferentes e se baseando nessas 4 campanhas, nós vamos ter uma pergunta que eu vou dar um tempo já para que vocês possam responder. E vocês podem responder no caderno de vocês em português. Se porventura, e eu inclusive aconselho, depois com mais tempo em casa, depois que você acessar o Classroom inclusive, você pode inclusive passar para o inglês. Acho que é um exercício bem legal. Daí você manda para o teu professor corrigir inclusive, ok? Então vamos olhar aqui, ó. A pergunta é: What do all these ads have in common? O que todos esses anúncios têm em comum? Então agora eu vou dar um tempinho para que vocês possam responder o que todos aqueles anúncios têm em comum e já a gente conversa. Vamos lá?
Então vamos conversar um pouco sobre essa resposta aqui dos anúncios que a gente tinha visto, ok? Bom, eu tenho várias opiniões acerca dos anúncios que a gente viu, mas, de fato, uma boa resposta seria essa que eu vou mostrar aqui agora, olha só. O que eles têm em comum? Empregam recursos verbais e não verbais para chamar a atenção de determinado público-alvo e persuadi-lo a comprar o produto. A gente precisa ampliar bem, pessoal, a nossa ideia de texto, né? Texto é tudo aquilo que transmite alguma informação. Sendo que esse texto ele pode ser, como aqui na resposta diz, verbal ou não verbal. Se a gente observar, por exemplo, aqui, vamos pegar o da Coca-Cola. Se a gente observar, por exemplo, aqui o anúncio da Coca-Cola, quando eu falo de texto não verbal, é toda a imagem que a gente tem, tá? Do refrigerante, tem uma pessoa aqui, desse campo, tem uma joaninha aqui, inclusive. E o verbal é justamente a parte escrita, tá ok? Então, todo o anúncio ele precisa ter esses componentes para que, de fato, chame a atenção de quem quer que possa comprar em algum momento. E quando eu digo aqui na resposta, quer ver? Vamos ver, ó. Empregam recursos verbais e não verbais para chamar a atenção de determinado público-alvo e persuadi-lo a comprar o produto. Público-alvo, precisa se pensar se é para adolescente, se é para adulto, né? Daí, consequentemente, a linguagem ela vai ser diferente. E quando a gente fala aqui sobre persuadi-lo, aí que eu acho que está o perigo e que a gente precisa refletir bem em cima. Porque, por exemplo, aqui no da Coca-Cola diz, abra uma Coca, abra a felicidade. Para ser feliz, você precisa ter que abrir uma Coca-Cola? Não há outros meios de ser feliz? Aqui no da campanha da Nike, para ser homem, você precisa necessariamente ter um tênis da marca, não poderia ser qualquer outro, tá ok? Então, quando a gente fala aqui sobre persuadi-lo, é justamente esse apelo que essas campanhas fazem, tá ok? Então, são esses os itens importantes de se pensar na hora de se produzir qualquer tipo de campanha como esses aqui, ok? Alright, let's move on. Vamos seguir. Você verá agora 2 cartazes de uma campanha que faz parte do International Day of the Girl, organizado pela Unicef, que promove o empoderamento das meninas. Essa campanha da Unicef, que está em inglês aqui, o título dela, olha, International Day of the Girl, em português significa o Dia Internacional da Menina, da Garota. Vamos dar uma olhada em dois posters dessa campanha aqui, olha só. O primeiro aqui, e vai observando inclusive justamente aqueles elementos que a gente tinha conversado, como o texto verbal e o não verbal, né? O não verbal que a gente tem aqui é justamente a imagem da menina, por exemplo. E o verbal diz assim, Education transforms girls' lives and entire societies. A educação, ela transforma a vida das garotas e a sociedade inteira, é o que diz. Next, o próximo. A estrutura, repare que não muda dos posters, né? Nós temos aqui uma linguagem não verbal, novamente aqui a imagem de uma menina, né? No caso aqui aparentemente ela está estudando, e tem o texto que é a linguagem verbal. When you educate a girl, you educate a nation. Quando você educa uma garota, você educa uma nação, ok? Baseando-se agora nesses 2 posters, nessas 2 campanhas. Mesma campanha, mas os posters diferentes. For reflection, para refletir. Do you agree with this campaign? Você concorda com esta campanha? Você vai responder no seu caderno. Can education transform lives? A educação, ela pode transformar vidas. Então, eu vou dar um tempinho bem rápido para vocês responderem. You can answer in Portuguese. Pode responder em português. De forma breve, dê a sua opinião. Mais uma vez, se você concorda com esta campanha da Unicef e se a educação, na tua opinião, ela pode transformar vidas. Um tempinho para vocês aí.
Bom, são respostas pessoais, mas eu acredito que vocês devam ter respondido que sim, vocês concordam com essa campanha, é uma campanha bem legal, né, de dar voz às meninas, de um modo geral às mulheres. E sim, sem sombra de dúvida, gente, a educação é a ferramenta para mudar a vida de qualquer pessoa e, consequentemente, de qualquer país, da sociedade como um todo, ok? Então isso não tem como a gente nem pensar o contrário. Bom, vamos seguir aqui. Depois da gente ter conversado sobre essas campanhas, depois de vocês terem visto como que se produz esse tipo de material, né? Pensando na parte da escrita, né? Da parte verbal, das imagens, daí você tem que pensar também nas cores, há uma série de coisas a levar em consideração. Vamos seguir. Bom, aqui, pessoal, nós temos o seguinte subtítulo da nossa aula, The First Conditional, a primeira condicional, ok? Nós vamos começar a conversar um pouco aqui sobre condicionais. Como o próprio nome propõe, condição, tá? Algumas coisas a gente tem que ter em mente. Quando a gente fala das condicionais em língua inglesa, nós estamos sempre falando de duas orações. Lembrando que, para que você considere uma frase oração, basta ter verbo. Então, você vai ter duas orações, duas frases com verbo, ok? Essa ideia de condição, ela deixa muito claro que uma frase, no final das contas, depende da outra. Uma dica interessante é a seguinte, vem para o quadro aqui comigo, olha só. Quando a gente fala das condicionais, nós estamos falando da palavra if, que significa se, ok? Então essa é a primeira informação. Quando a gente fala das condicionais, e são mais de uma que serão estudadas, tá ok? A gente vai estar falando de frases com o if. Então, vamos conversar aqui justamente sobre a primeira condicional. Eu tenho um exemplo aqui bem simples para vocês, olha só. If it rains, I will stay at home. Se chover, eu ficarei em casa. Então, o que a gente tem que pensar? Qual é a condição para que eu fique em casa? Se chover. Então, você repare que uma depende da outra. Essa é a ideia de condição. Tá ok? E na primeira condicional, nós temos justamente uma situação para que aconteça no presente ou no futuro, mas para que ela aconteça, depende da outra. A condição para que ela fique em casa, que é o resultado, precisa que chova então, ok? Então, olha só. Observe que há uma condição para que ela fique em casa, foi o que eu disse. If it rains, é a primeira oração, I will stay home. Eu ficarei em casa. Pessoal, aqui está entre parênteses, porque esse I apóstrofo LL, ele é a contração do will. Então, tanto faz na hora de escrever ou falar, ok? Se chover, eu ficarei em casa. Então, mais uma vez, a gente tem aqui duas orações separadas por vírgula, tá ok? A primeira oração, ela vem com if, e a segunda oração foi o resultado. Nos próximos slides vai aparecer um pouco mais da estrutura, mas é basicamente isso, tá ok? Vamos seguir aqui, ó. Usamos a oração condicional tipo 1, a first conditional, a primeira condicional, para apresentar situações possíveis de acontecer no presente ou no futuro. E a estrutura ela é bem simples. Como eu disse, duas orações. A frase que vem com if, o verbo, ele sempre estará no presente simples, tá ok? E a outra frase, ela virá no futuro, com auxiliar de futuro. Então, você vai colocar will mais o verbo na forma base. Daí, você conseguiu formular, então, uma primeira condicional. Repetindo, frase com if, verbo no presente simples. E a outra frase, a outra oração, você vai colocar com will no futuro. Ok? Mais um exemplo aqui, ó. If they punish me, I will stay at home. Se eles me punirem, eu ficarei em casa. Ou seja, qual é a condição para que ele fique em casa? Ser punido. Então, nós temos aqui, ó. Aqui eu coloquei a tradução, né? Se eles me punirem, eu ficarei em casa. E aqui está justamente a estrutura, ó. Frase com if, verbo punish. No presente, a frase com if, o verbo, ele vem no presente, né? O sujeito they, eles aqui.
E a outra frase, que é o resultado, ela vem justamente no futuro, formado pelo auxiliar will. E o verbo na forma base, sem mexer nele. If they punish me, se eles me punirem, I will stay at home. Eu ficarei em casa. Ok? Let's move on. Quiz time. Agora vai ser um momento para que vocês possam praticar um pouco justamente isso que a gente acabou de conversar, ok? Em relação ao quiz. Então, dê uma olhada aqui, ó. Nós temos aqui a número 1 e a número 2, tá bom? As perguntas, inclusive, elas estão em português para ajudar e acabar facilitando um pouco o entendimento de vocês, tá ok? Então, são duas alternativas também cada pergunta. Vou dar um tempinho para que vocês possam responder, ok? Daí já já a gente conversa.
Então vamos para a correção do nosso quiz, tá? Pessoal, às vezes pode ficar meio repetitivo o fato de eu falar várias vezes a questão da estrutura da primeira condicional, é porque até você chegar lá no ensino médio, nas últimas séries do ensino médio, vocês irão estudar 3 condicionais diferentes. Essa daqui é a primeira. Nós temos a condicional 1, que é essa que a gente começou a conversar, tem a condicional 2 e tem a condicional 3, tá? E a estrutura, no final das contas, ela não muda muito. O que, obviamente, vai mudar é o tempo verbal das condicionais. Então, a partir do momento que você consegue entender perfeitamente a primeira, na hora que vocês forem estudar a segunda e a terceira, não vai ter tanto problema assim, tá? Porque, obviamente, o que vai diferenciar uma da outra são os tempos verbais. Só que chega aquele momento lá no terceirão, por exemplo, em que vai misturar as 3 e aí? Então, a partir do momento que você tem a primeira certinho na cabeça e daí você for estudar as outras, vai ser mais fácil, tá? Então, preste atenção comigo aqui em relação à correção desse quiz. Dê uma olhada aqui, vamos ver. Primeira pergunta. Usamos a oração condicional tipo 1, a first conditional, para apresentar situações possíveis de acontecer no presente ou no futuro. Alternativa B, no passado ou no presente. Como nós tínhamos falado aqui sobre a estrutura, sem sombra de dúvida, a resposta correta é a letra A. Essa condicional ela vai ser utilizada para poder falar sobre possíveis resultados no momento do presente ou no futuro. Não é à toa que na hora de formular as frases, a gente usa o auxiliar will, que é utilizado para frases no futuro. Número 2. A estrutura da first conditional é, aqui está perguntando justamente sobre a estrutura. Alternativa A, if, mais o verbo no presente, mais o verbo principal. Alternativa B, if, mais o verbo no presente, mais o will e o verbo principal. Se a gente observar aqui a letra A, a alternativa A, a gente não tem o will aqui na alternativa A. Então, de cara, ela já é excluída. A resposta certa é a letra B. De novo, a estrutura da frase com if é sempre no presente simples, mais a outra frase no will. Tem um detalhe que é interessante eu falar também. Deixa eu voltar aqui rapidinho, só para pegar um exemplo aqui, ó. No exemplo do punir aqui. Se você quiser, é possível de você inverter a ordem das frases, tá ok? Então, é possível de você começar pela frase com will, tá? A frase que indica o resultado. Então, você pode fazer assim, quer ver? If they punish me, I will stay at home. Se eles me punirem, eu ficarei em casa, perfeito. Ou você pode começar por essa daqui, ó. I will stay at home if they punish me. A única diferença é que se porventura você optar por fazer o contrário, tira a vírgula, tá? A vírgula, ela vai entrar se for nessa ordem. Primeiro a oração, a frase com if, e depois a oração que indica o resultado. Se você resolver inverter, tira a vírgula, tá? Então, vamos seguir aqui. Então, nós já vimos aqui o quiz. Bom, nós vamos falar um pouco agora sobre o que a gente chama de linking word. Na verdade, é uma revisão que já foi visto em outras aulas. Nós vamos falar um pouco sobre as linking words. Essas palavras, esses conectivos, que é o que a gente chama em português, gente, eles são importantíssimos justamente para enriquecer o texto, tá? Então, são palavras que você utiliza na hora de escrever, tanto em português, inglês, ou seja lá qual for a língua, para dar coesão e coerência ao seu texto. Quando a gente fala de linking words, nós estamos falando de palavras que indicam contraste, adição de ideias, entre tantas outras coisas, tá ok? Então, nós vamos revisar aqui algumas, tá? Para que vocês anotem no caderno de vocês quais são essas palavras que vai aparecer aqui nos slides e na frente. Vocês podem escrever o sentido e o significado delas também. São palavras importantíssimas na hora de construção de texto, tá? Então, vamos ver algumas aqui. Aqui diz o que eu estava falando exatamente, né? As linking words são palavras utilizadas para ligar orações ou outras palavras dentro da frase, dentro do texto. E existem várias linking words com sentidos diferentes. No decorrer das aulas, você vai vendo
outros exemplos, porque de fato não são poucos. Então, de pouquinho a pouquinho, a gente vai conversando sobre esses conectivos. Então, vamos ver o que nós temos aqui. Ó. Eu trouxe aqui 5 exemplos. Um deles, inclusive, a gente acabou de falar bastante, né? São aqui, ó, os conectivos, as linking words. If, then, so, also, and. Coloque no caderno cada uma delas aqui, tá? Uma embaixo da outra. If, then, so, also, and. E qual é o sentido delas? O if, ele indica condição, que é o que a gente acabou de falar. E a tradução é o se. Se chover, eu ficar em casa, tá? Essa é a condição, é o significado. Then, que tem ideia de tempo, tá? After that, que significa depois, tá? O so, que é utilizado como resultado na hora que você está falando alguma coisa e você indica o resultado, sabe, do que quer que você esteja escrevendo. E uma possível tradução para o so seria o então. Also e o and, eles têm o mesmo sentido, entretanto, diferentes traduções. Ambos são utilizados para adicionar ideias no texto, na hora que você está escrevendo. O also significa também e o and, e, tá? Então, são esses os sentidos aqui e as traduções desses conectivos. Então, o if a gente já conversou sobre vários exemplos aqui, né? O then, por exemplo. I will have breakfast, eu tomarei café da manhã, then I'll go to school. Depois eu irei para a escola. Então, a gente tem aí a conexão feita pelo then de duas ideias. O tomar o café, depois ir para a escola. I need to study, so I won't go to the party. Eu preciso estudar, então, so, eu não irei para a festa, ok? And I need to study and sleep early. Eu preciso estudar e dormir cedo, ok? Então, você está adicionando ideias aí. É basicamente isso, essa ideia que você utiliza essas palavras na hora da produção de texto, tá ok? Então, vamos lá. Temos um outro quiz aqui para vocês poderem fazer. A diferença é que esse daqui vai estar separado. Primeiro vocês irão fazer a número 1 e depois vocês irão fazer a número 2. Talvez esse daqui demande um pouco mais de tempo para vocês poderem fazer, para vocês poderem dar uma corrida no significado de algumas palavras aqui, tá? Gente, inclusive é uma dica bacana. Toda vez que você for ler alguma coisa, se você ficar 100% do tempo indo ao dicionário pegar qualquer palavra que você não saiba, é provável que você não termine de ler aquilo nunca. Então, se baseie nas palavras que você já conhece, nas palavras cognatas, se baseie no contexto de um modo geral, que isso pode ajudar, tá bom? Mas, se for o caso, vá até o dicionário, no Google Tradutor, o que quer que seja para te ajudar, tá bom? Então, aqui, ó, número 1. Which linking word do you use? Qual conectivo que você usa aqui? Eu coloquei aqui para vocês um trechinho de uma música famosíssima da Lady Gaga, que ganhou Oscar como melhor canção no ano passado. E aqui nessa lacuna você teria que preencher com and ou com then, tá? E ou depois, algo do tipo. Então, vou dar um tempinho para vocês poderem fazer número 1 e já já a gente vê a resposta.
Então vamos ver a resposta aqui da questão número 1 desse quiz aqui. Então vamos lá. I'm falling in all the good times. I find myself longing for change. And in the bad times, I fear myself. Em português. Eu estou caindo in all the good times, em todos os bons momentos. I find myself longing for change. Eu me encontro procurando por mudança. E nos tempos ruins eu tenho medo de mim mesmo. Então você repare que ela estava adicionando ideias quando ela diz sobre na procura de bons momentos, na procura de mudança e nos tempos ruins ela tem medo de si própria, ok? Então a resposta correta do quiz number 1, da número 1, é a alternativa A, and, ok? Number 2, a número 2, inclusive, é uma das músicas que eu mais gosto, assim, da Lazy Song, do cantor Bruno Mars. E daqui você também tem uma lacuna que precisa ser preenchida com uma das duas alternativas ali. Also, que significa também, e a alternativa B, o so, que significa então. Então, mais um tempo para vocês poderem fazer. Se for preciso pegar o significado de algumas palavras, não tem problema. Então, já já a gente vê a resposta. Então, vamos dar uma olhada na resposta aqui. Então, a música diz assim, ó. Don't feel like picking up my phone, so leave a message at the tone, because today I swear I'm not doing anything. Em português, não quero atender o meu telefone, então deixe uma mensagem no bip, na hora que ele faz aquele barulhinho para você poder deixar a mensagem. Porque hoje eu juro, eu não quero fazer nada.
Então, a alternativa correta aqui para número 2 seria a letra B, ok? So, leave a message at the tone. Deixe uma mensagem assim que eu escutar o bip, ok? Então, é isso daí, pessoal. O nosso quiz foi feito aqui. Então, esse foi o conteúdo da nossa aula de hoje, tá? A gente começou falando um pouco sobre aqueles posters que a gente produz para campanhas, tá? Você precisa pensar numa série de coisas como o público-alvo, se você vai fazer para adultos, pessoas mais velhas, se vai ser para crianças. Você precisa pensar no layout de um modo geral, né? Quais imagens que você vai colocar, se estão de acordo com a proposta, as cores, né? Se vai ser maior do que o que está escrito, tudo isso tem que ser pensado. Então, é sempre importante você pensar na linguagem verbal, aquilo que é escrito, e a não verbal, que são as imagens, tá ok? Como eu disse, você tem que pensar no seu público-alvo, se aquilo vai ser tão apelativo a ponto de você, de fato, querer persuadir, querer convencer a pessoa a comprar o que quer que seja o produto, tá ok? Daí, em seguida, a gente falou um pouco sobre a primeira condicional, que é uma condicional que a gente usa para poder falar sobre possíveis resultados no presente ou no futuro, né? Lembrando justamente a situação do if, que significa se. Sempre são duas orações. A frase com if, o verbo, ele vem no tempo presente e a outra oração, ela vem no futuro com will, tá bom? Lembrando que se você quiser, você pode inverter a posição dessas orações, daí você tira a vírgula. E finalmente a gente encerra a nossa aula com os linking words, os conectivos, que são utilizados para que você possa conectar, ligar palavras ou orações dentro do texto. Então, pessoal, a nossa aula termina por aqui, tá ok? Agradeço a atenção de vocês. Não esqueçam, ok, de acessar o Google Classroom. Lá você vai ter todo esse material, todas as atividades, você vai poder rever tudo isso. Daí no caderno de vocês, vocês podem organizar com calma os exemplos que a gente conversou hoje. Você pode colocar as perguntas, os exercícios e manter o seu estudo em dia, ok? So thank you very much for your patience. See you. Muito obrigado pela paciência e até mais.